Polêmica! Se tem um assunto que causa polêmica entre os cotistas de um fundo, é a emissão de novas cotas. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu levo em consideração na hora de analisar se aquela emissão vai ser benéfica pra mim ou não. Isso mesmo, eu disse pra mim, porque sempre vai ter alguém pra discordar da minha opinião. E tá tudo bem, porque é isso que faz esse assunto ser tão interessante. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os FIIs são fundos fechados que precisam distribuir no mínimo 95% dos seus rendimentos. Isso quer dizer que o fundo vai lá e pega toda a receita que entra, seja por meio dos aluguéis dos imóveis, venda dos imóveis, juros ou amortização dos CRIs, ganho de capital e descontam todas as despesas que eles têm a pagar. Taxas, impostos ou qualquer outra despesa que eles tenham a pagar e obrigatoriamente eles precisam distribuir 95% para os seus cotistas. E essa é a informação mais importante, porque a única forma do fundo crescer, adquirir novos imóveis, novos CRIs, ou seja lá qual for o ativo, é justamente emitindo novas cotas. Na verdade não é a única forma, mas isso daí a gente deixa para outros vídeos. Então vamos supor que o fundo tem 1 milhão de cotas no mercado, cada uma custando R$60. Isso quer dizer que o fundo tem um patrimônio de 60 milhões de reais. Só que ele vê uma nova oportunidade no mercado de um ativo que custa 30 milhões. Para conseguir esse dinheiro, a gestora vai lá e faz uma emissão de 500 mil novas cotas a R$60 cada uma. Isso no total dá 30 milhões. Se essa emissão for bem sucedida e ele conseguir colocar essas 500 mil novas cotas no mercado, o fundo passará a ter 1 milhão e 500 mil cotas a R$60 cada, o que significa que o fundo vai ter agora não mais 60 milhões de patrimônio, e sim 90 milhões. É para isso que serve uma emissão de novas cotas. Até aqui beleza, certo? Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo todas e respondendo, fechou? Então nesse exemplo que eu dei, o fundo cresceu, ficou mais diversificado e ninguém saiu perdendo. Pois se eu tinha 10 cotas a R$60 cada uma, eu tinha um patrimônio de R$600. Se por acaso eu não me subscrever nessa emissão, eu continuei com 10 cotas e R$600 de patrimônio. A única coisa é que o fundo que eu invisto ficou mais diversificado, então teoricamente o risco diminuiu. Só que uma emissão tem algumas variáveis que podem fazer ela ficar ruim ou boa. E é aqui que o vídeo começa. Eu vou mostrar 5 itens que eu analiso, mas de longe esse primeiro item é o mais importante de todos. Eu diria que para decidir se uma emissão é boa ou não, 60% da análise é esse item. O pipeline é a lista de desejos da gestão. É os ativos que a gestão pretende alocar os recursos que foram conseguidos através dessa emissão. É ele que vai dizer se essa emissão é boa ou não. As variáveis vão decidir se ela vai ser melhor ou pior. Mas a base de tudo aqui é o pipeline. Eu vou citar esses outros 4 itens e no final eu mostro como cada um interfere para a emissão ser xingada ou comemorada pelos cotistas. Tirando a emissão 472, que é o IPO do fundo, quando ele vem a mercado, nós temos dois tipos de emissões. A ICVM 400 ou a 476. A ICVM 476 é quando é uma oferta restrita. Somente os cotistas do fundo podem entrar nessa emissão. A ICVM 400, por outro lado, é uma oferta pública, quando qualquer investidor pode entrar nessa emissão. Nada nessa vida é de graça, muito menos no mundo das finanças. E para fazer uma nova emissão de cotas, o fundo tem diversos custos. Seja com assessoria jurídica, com marketing, taxas da B3, coordenador líder, e todos esses custos são repassados no valor das novas cotas. Alguns fundos têm taxas menores e outros maiores, o que afeta diretamente na análise para saber se aquela emissão é boa ou ruim. Esse é o ponto que a maioria das pessoas colocam os holofotes e decretam, na minha opinião erroneamente, se essa emissão é boa ou ruim, olhando apenas para esse indicador. Se o valor da emissão vier abaixo do valor patrimonial, é ruim. Se vier acima, é bom. Na maior parte das vezes, isso pode ser verdade. Porque quando o fundo emite abaixo do seu VP, a tendência é que o patrimônio do cotista do fundo seja diluído. Ou seja, o valor do patrimônio desse cotista vai ser menor depois da emissão do que antes da emissão. Isso na maior parte das vezes naturalmente é ruim, mas eu vou te mostrar que nem sempre isso é uma verdade absoluta no longo prazo. Quando o fundo faz uma nova emissão de cotas, a tendência é que por um período os dividendos caiam. Porque até o fundo conseguir alocar a totalidade dos recursos adquiridos, ele vai continuar com a mesma receita, porém com mais pessoas para dividir essa receita. Afinal, agora nós temos mais cotas para dividir esse bolo. Quando o dinheiro for alocado e os ativos começarem a pagar, aí sim tudo começa a se normalizar. Mas até lá, há uma diminuição nos dividendos mensais.
Por isso a importância de uma alocação rápida por parte da gestão. Agora eu vou te contar uma verdade que vai doer. E 95% das vezes a gente não consegue saber se uma emissão vai ser boa ou não antes dela acontecer. E eu disse que o pipeline é a parte mais importante dessa análise. E é aí que vem o problema. Na maioria das vezes a gestão não divulga antecipadamente o pipeline. O que geralmente eles divulgam é qual o objetivo ou o que eles pretendem fazer com esse dinheiro. Tipo, reduzir a alavancagem do fundo, ou comprar ativos ou algo assim. É algo genérico mesmo. O que seria bom mesmo é se nós tivéssemos uma divulgação do tipo: nós vamos comprar o ativo Y por 10 milhões com uma taxa de IPCA mais 12% ao ano, LTV de 50% e garantias como o aval dos sócios, alienação fiduciária, fundo de reserva ou algo do tipo. Ou se fosse um fundo de tijolo, colocassem: nós vamos comprar o galpão Y pelo valor de 10 milhões com um cap rate de 13%. Seria muito mais fácil avaliar se vale a pena ou não, porque aí sim nós poderemos, junto com os outros 4 itens, fazer as contas e descobrir se é benéfico pra gente. Mas não, isso quase nunca acontece. Nesse caso, nós precisamos confiar na gestão e analisar os outros 4 itens, para aí sim descobrir quão bom o pipeline tem que ser. O tipo de emissão afeta diretamente os custos dessa operação. Afinal, a emissão 400 é mais cara e mais demorada. Já a 476 é mais barata e mais rápida de ser efetuada. Além disso, ela afeta também o poder de uma emissão abaixo do valor patrimonial ser ruim para o cotista. Numa oferta pública onde qualquer um pode entrar, não somente os cotistas, o patrimônio é transferido dos cotistas para os novos entrantes. Esses cotistas que estão entrando agora estão conseguindo comprar R$100 de patrimônio por R$90, por exemplo. E quem está vendendo R$100 por 90 são os cotistas. Já numa emissão 476, abaixo do valor patrimonial, acaba sendo um pouco menos pior, porque quem vai comprar mais barato é só quem é cotista do fundo. Nesse caso, os prejudicados são os cotistas que tinham o direito de se subscrever, mas não subscreveram. Quem se subscreveu não vai ter prejuízo algum. Eu vou usar um exemplo com 3 cenários que eu peguei lá no site da Suno. Um fundo imobiliário que distribui R$7 anuais de rendimentos possui 2 milhões de cotas e um PL de 200 milhões. Portanto, o valor patrimonial por cota, o VPC, é de R$100. Esse fundo pretende dobrar o patrimônio através de uma oferta pública e adquirir novas propriedades no valor de 200 milhões com cap rates líquidos de 7%. Em linha com que o fundo já tem seu patrimônio. Ou seja, não mudaria nem para melhor nem para pior os dividendos. Vamos avaliar os efeitos dessa oferta com diferentes preços de emissão. Para simplificar, vamos desconsiderar as taxas. Preço de emissão, R$90. O VPI sairia de R$100 para R$94,73. Rendimento cairia de R$7 para R$6,63 e haveria uma transferência de patrimônio, renda e valor de mercado dos cotistas atuais para os novos cotistas. No cenário 2, o preço de emissão é de R$100. Não haveria alteração no VP nem dos rendimentos. Cenário 3, preço de emissão R$110, acima do valor patrimonial. O VP sairia dos R$100 para R$104,76. Rendimentos aumentaria de R$7 para R$7,33. Portanto, quanto maior o preço de emissão, mais valor é gerado por essa emissão. Uma oferta que gera valor é acima do VP. Uma oferta que diminui o valor patrimonial é abaixo do VP. Mas lembra que eu disse que o item mais importante de uma oferta é o pipeline? Então vamos supor que um fundo emitiu 10% abaixo do seu valor patrimonial e por isso o patrimônio e os rendimentos caíram. Isso teoricamente. Mas os ativos que o fundo comprou têm um potencial de valorização de 30% e o cap rate, ou seja, o retorno que esses ativos vão trazer é 25 maior do que o fundo, do que o dos ativos que o fundo já tem hoje. Por isso, mesmo sendo uma emissão abaixo do valor patrimonial, valeria a pena para o cotista, ou seja, seria benéfica. Eles teriam uma redução de 10% no seu patrimônio no curto prazo, mas uma valorização de 30% no médio ou longo prazo. O mesmo aconteceria com os rendimentos mensais. Eles teriam uma diminuição momentânea, mas assim que esse ativo começar a trazer retornos, eles teriam um aumento. Por isso, na maioria das vezes, é melhor não ficar esbravejando só porque uma emissão é abaixo do valor patrimonial, antes de saber o pipeline dessa operação. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!